Bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de terça-feira. Que Deus abençoe seu dia, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que a esperança possa renascer mediante a qualquer adversidade, mediante a qualquer tempo que você esteja vivendo, que a esperança do Senhor possa renascer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Mais um dia da nossa campanha, 8º dia nessa manhã, entendendo Deus trabalhando de uma forma sobrenatural, sendo forte em meio às minhas fraquezas, mediante as minhas fraquezas, e você tem sido forte mediante as suas fraquezas, porque quem te sustenta é o Senhor, quem te sustenta é a palavra de Deus, quem te sustenta é a graça do Senhor. Então que nessa manhã nós tenhamos a certeza da salvação, a certeza que nós temos um Deus cuidando de nós em todas as nossas adversidades, em todas as nossas circunstâncias que estamos vivendo, o Senhor está cuidando. E por isso nessa manhã vamos ler o nosso texto de hoje, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 19. Palavra muito conhecida que vem ao nosso coração nessa manhã. E disse assim: E disse aos moços: Ide adiante de mim, e eu seguirei logo depois de vós. Mas ela não declarou nada disso a seu marido Nabal. E cavalgando sobre um jumento, desceu por uma parte secreta da montanha. E eis que Davi e seus homens vinham por ali em direção a ela e os encontrou. Vamos ver nessa manhã, falando de uma mulher que estava débil nas suas forças, estava debilitada nas suas forças físicas, não, nas suas forças de agir. Ela não tinha como agir. E muitas vezes há muitos que se encontram numa posição de impossibilidade, numa posição a qual não consegue se mover por algo, por alguém, por alguma circunstância que está acontecendo. Glória a Deus por essa palavra nessa manhã. Então nós vamos entender desta palavra em 1 Samuel, que está falando de Davi, que está falando de Nabal, que está falando de Abigail. E para entender o contexto da história, Davi era fugitivo e Davi prestou favores para Nabal, este grande homem de posse, né? Esse homem que tinha gado, que era criador e que tinha posse. E Davi prestou favores, guardando, enquanto ele fugia, ele guardava o povo de Nabal, o rebanho de Nabal ali, para que não fosse atacado. E chegou o momento a qual o pão acabou para Davi. Davi manda um dos seus pedir a Nabal um pouco de pão. Nabal nega. Nabal, diante da sua ignorância, veja que Nabal ele é chamado como insensato, como um tolo. E ele nega o pão para Davi. Ou seja, ele obteve a ajuda de Davi, ele obteve a proteção de Davi em dado momento, mas no momento de retribuir, ele fechou as portas. E quantos de nós vivemos estas situações? Fazemos, ajudamos, estendemos a mão e na hora da retribuição, portas fechadas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, se as portas se fecharam na sua vida através de amigos, através de relacionamentos, através de pessoas, dê glória a Deus, porque o Senhor conhece o que você não conhece e o Senhor sabe o que você não sabe e o Senhor tem ouvido o que você não ouve. Então o Senhor só afastou também aqueles que não convém estar próximo de você. E diante dessas circunstâncias vem um servo e fala com Abigail
Porque Abigail era uma mulher de coração sensato, casada com um insensato, casada com um tolo. E a tolice de Nabal não tinha proliferado no coração de Abigail. A tolice de Nabal não tinha proliferado no coração de Abigail. Você já percebeu que muitas pessoas pegam características de seus cônjuges diante de muitos anos de casamento? E aqui nós vamos ver que a sabedoria de Abigail salvou a sua vida, mediante a sua debilidade. Como eu disse no princípio dessa palavra, a debilidade de Abigail não era na sua força física, era na força externa, nas barreiras que a cercavam externamente. Um casamento, um relacionamento que ela tinha com um homem tolo. E essa tolice estava quase lhe custando a vida. E aí nós vamos ver que o servo de Abigail vem falar com ela. E o servo de Abigail vem e diz: olha, a senhora está sabendo o que aconteceu? O Davi mandou pedir pães e víveres, né, para ele e os seus homens, e Nabal negou. Nabal se riu dele e não quis nem saber. E agora Davi está com ódio, está descendo a montanha e provavelmente vai matar a todos. Quando Abigail sabe disso, ela disse: vai na minha frente, pega e logo depois eu vou. E não falou nada com seu marido. E ela pegou tudo que podia levar: ovelhas, vinho, grãos, uvas, bolos, colocou nos seus jumentos e seguiu ao encontro de Davi. Davi vinha com a espada e ela ia com alimento. Davi descia a montanha com a espada e ela ia com a sabedoria de uma mulher que muitas vezes, cercada pela insensatez e pela tolice do seu cônjuge, venceu essa batalha. Nós vamos ver que ela vai, e diz aqui que ela vai pela parte secreta da montanha. A mulher estava na sua vida, nos seus afazeres, não via muita coisa acontecer, mas ela conhecia os segredos daquele que vinha para acabar com ela. Ela conhecia os segredos, então ela estava sempre atenta em tudo à sua volta. Uma mulher sábia, ela está sempre atenta àquilo que está acontecendo à sua volta. O homem sábio, ele está sempre atento àquilo que pode chegar na sua porta. Então, que nessa manhã nós entendamos o que o Espírito está falando aos nossos corações. Que sejamos sábios, que sejamos posicionados, que sejamos inteligentes, que sejamos, que nós possamos nos colocar na possibilidade de resposta, que nós possamos nos colocar como mensageiros da boa nova, que nós possamos nos colocar como ofertantes, que nós possamos nos colocar como retribuintes daquilo que nós recebemos. Guardar em nosso coração a retribuição, sermos gratos por ter sido ajudado. Na maioria das vezes, todos aqueles que a gente ajuda nos viram as costas. Por que essa ingratidão? Por que isso acontece com a gente? Porque nós não devemos esperar nada de ninguém. Porque aonde aquele que virou as costas nos vira as costas, outro vai nos abençoar. Veja, Nabal vira as costas, mas Abigail estava ali a postos como uma mulher, uma mulher sábia nos seus dias, uma mulher que estava ligada no que estava acontecendo. Ela estava com os ouvidos atentos ao que estava acontecendo ao seu redor. Ela estava, sim, numa posição de impotência por ser a mulher de um homem insensato, numa posição de impossibilidade, não tinha como agir naquele momento. Ela estava fraca na sua posição.
mas ela foi forte na sua atitude. Oh, glória! Você pode estar fraca na sua posição, mas seja forte na sua atitude. Decandarabassuri andarai. Você pode estar fraca na sua posição, vou repetir nessa manhã, mas seja forte na sua atitude. Seja forte na sua atitude, porque a sua atitude pode te salvar os teus dias. A tua atitude vai salvar o teu tempo, vai salvar o teu futuro, vai salvar a tua vida. E nós vamos ver que a atitude de Abigail fez ela subir pela parte secreta da montanha. Ela sabia por onde descia Davi. O servo muito provavelmente tinha falado para ela. Então ela foi pela parte secreta para não ter a possibilidade de perda, para não ter a possibilidade de encontrar este homem. Ela saiu com o destino certo. Há muitos que andam sem destino certo. Há muitos que andam vagando. Há muitas mulheres, há muitos homens que saem de casa buscando o que fazer, que ficam às terraças dos palácios observando para ver se tem algo acontecendo. Mas a Abigail saiu com o destino certo. A Abigail saiu com um caminho planejado. Se você sai com um caminho planejado, a vitória é tua. Se você sai com o caminho planejado, a vitória é certa. Se você sai com um caminho planejado, sabendo quem vai encontrar e aonde está o que você precisa encontrar, você vai chegar no destino certo. Você vai ter vitória no dia de hoje. Então ela segue e para encontrar Davi. Quando ela vê Davi ao longe, ela já pula do jumento, ela já se posiciona como uma serva, ela se abaixa, ela faz reverência a Davi e ela diz para Davi: eis aqui tudo o que o senhor precisa. Não leve em contas o que o meu tolo marido fez. Ela se posicionou diante da sua impossibilidade. Ela se entregou diante da sua impossibilidade. Ela entregou pães, uvas, vinho. Ela entregou tudo que Davi precisava. Ovelhas, carnes, queijos. Tudo que Davi precisava para ele e para o seu povo. Então Davi voltou. Davi não manchou as suas mãos de sangue com Nabal. Mas tudo aquilo que a gente faz tem um preço. Tudo aquilo que a gente faz tem um dia certo para terminar. E diz aqui a palavra do Senhor que quando ela volta, Nabal está bêbado. Quando ela volta, Nabal está na festa. Nem sabia o que estava acontecendo. E ela também não falou. No outro dia de manhã, ela, como uma mulher sábia, depois do acontecido, ela conta para ele o que aconteceu e ele fica paralisado e vive em choque. E quando ele entra nesse choque, 10 dias depois ele morre. Porque Deus colocou a mão sobre Nabal, sobre o homem tolo. E ela foi preservada. E ela foi chamada para ser mulher de Davi. Então, a sabedoria de Abigail, a atitude diante da fraqueza, a atitude diante da impossibilidade, fez com que ela salvasse a própria vida. E também foi colocada dentro de um palácio. A mulher que vivia nas montanhas, a mulher que vivia debaixo de um cárcere, de um casamento frustrado, de um casamento com um tolo, agora vai ter um rei como marido. É assim que Deus faz na nossa vida. Que Deus abençoe você, que nessa manhã você tenha um dia de vitória e que a sabedoria de Abigail possa trazer para você nessa manhã algum entendimento da palavra de Deus. A paz do Senhor.